está. O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Nós só vamos, para um ganho de tempo aí, vamos ler. Você recita, né? Vocês já viram que eu tenho uma certa facilidade para recitar o Salmo 91 na primeira pessoa e no tempo presente, mas vamos ler ele como está, ou vamos recitar como ele está. Verso 1 só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, chegou o momento de o Senhor falar de uma maneira terapêutica com o teu povo. Assim como o Senhor foi com Israel, procurando sempre curá-lo dos seus medos, e quando o Senhor se fez carne e tabernaculou entre nós, o Senhor ministrou diversas terapias, diversos tratamentos, e o que mais se destacou foi realmente aquele da cura de Pedro quanto ao medo, quando o Senhor disse a ele que ele deveria andar por sobre as águas. E é exatamente sobre isso que nós estaremos falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem a cura dos seus medos. E nesse conteúdo do Salmo 91 está essa ministração. Fala com o teu povo, ainda amanhã no teu santo dia, cura, liberta, quebra correntes, grilhões, algemas, toda ansiedade, todo pânico seja repreendido no poder do Espírito Santo, seja curado em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor vá na causa e não somente nos efeitos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Esconderijo do Altíssimo igual a cura do medo. Como eu tenho trabalhado sempre, onde o pastoreio, sempre trabalhando a questão dessa cura do medo. Eu tenho uma dificuldade assim, para entender o medo do irreal. Porque eu sou filho de um homem muito realista e que ele via algum medo que não tinha procedência, ele falou, não, vamos resolver isso aí. É medo de escuro? Ele levava no quarto escuro, acendia a luz, o que tem aqui? Nada. Apagando a luz. Continua do mesmo jeito. O que apenas aconteceu foi a inexistência da luz. É simplesmente assim. Então, para que nós aprendêssemos a não criar fantasmas. Os fantasmas já existem, que são os demônios que vivem apavorando a vida de muita gente. Mas criar coisa que não existe. Então, nós tivemos uma criação muito realista. Então, eu dormi com 7 para 8 anos, dormi sozinho numa casa enorme, a nossa casa de 12 filhos do meu pai, mais os meus pais e mais alguns agregados que ainda moravam com a gente, uma casona enorme. E a minha avó falou, não, vem dormir aqui. Eu falei, não, eu vou dormir sozinho lá. Dormia sozinho lá. Então, esse realismo, andar no meio do bananal, tem aquelas folhas secas que arriam, tem aquele luar brilhando em cima, a folha ela vai perdendo a hidratação, a folha da bananeira, e ela arria sozinha. Aí, se a pessoa for medrosa, ela começa a ver
coisas ali que não existem. Olha o que eu vi! Nada mais era do que uma folha que ficou desidratada e, ao se sentir sem apoio, arriou. E a gente caminhava na madrugada para pegar o caminhão e vir para São Paulo, o caminhão carregado. Então, a gente andava 1 quilômetro dentro do Bananal vendo essas coisas. Aquele sol, ou melhor, aquela lua linda, né, prateada, e a gente acabava por ver isso. O medo, na psicanálise, gente, o que os nossos psicólogos não fiquem chateados, mas a psicanálise ela vai um pouco antes da psicologia. A psicologia trabalha muito em cima de efeitos e a psicanálise vai em cima das causas. E a psicanálise trabalha na seguinte perspectiva: o medo é expectativa do trauma. Então, a expectativa ela foi elaborada, ou melhor, ela foi criada dentro da pessoa, e é uma expectativa do trauma, em cima de histórias, em cima de acontecimentos semelhantes, como nós sabemos em muitos casos. Então, pela psicanálise, você vai tratar uma pessoa medrosa e tem um determinado medo, né? Medo de altura. Lógico, nós não estamos falando aqui do medo que vem do instinto autopreservação. Esse medo, se é que a gente pode chamar de medo, ele é benéfico, ele é protetor. Medo de altura, por exemplo. Lógico, existe uma lei de física que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se você cai de uma certa altura, o impacto vai ser forte. Quanto maior a altura, maior o impacto, por causa exatamente de uma lei que existe, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, embora o pessoal aí da Zona Leste diz que essa lei inexiste dentro dos trens aí da Zona Leste. Mas, brincadeiras à parte, existe o medo da autopreservação. Nós temos 3 instintos: autopreservação, acasalamento e sociabilidade. São os 3 instintos básicos. A autopreservação vai me dar medo mesmo de eu bater em algo, exatamente por causa dessa lei. E existem situações que você pisca, é o instinto da autopreservação, para proteger a menina dos seus olhos, proteger o rosto, colocar a mão na frente, todas essas coisas que podem ser chamados de medos, mas, na realidade, não são medos. Nada mais é do que a manifestação do instinto básico autopreservação. E o meu pai, por exemplo, em relação a algumas coisas que existem existe fisicamente, que é o caso da água. Então, ele falou: preciso tirar o medo de você dar água. E deu uma enchente muito grande lá no sítio, e ele foi nadar na enchente. E aí ele me chamou para a beirada, eu subi nas costas dele, ele nadou comigo nas costas, tal. E aí ele falou: agora, se você for nadar, se você cansar, o que você faz? Vira a barriga para cima e boia. Simplesmente você está descansando. Não tenha medo da água. Boia, simplesmente boia. E isso me deu uma coragem muito grande para eu encarar a água, né? E aí, quando eu comecei a aprender a nadar, aprendi a nadar primeiro a gente chama de cachorrinho, né? Depois de braçada, e depois borboleta, e depois de costa, tantas coisas que a gente acaba aprendendo. Uma coisa que muita gente tem medo, pavor, que é a água. Agora, o problema todo é quando esse medo ele está, como diria numa linguagem bem popular, ele está encalacrado no consciente
Não é nem no inconsciente coletivo, é no consciente mesmo, coletivo de uma determinada sociedade, de um determinado povo. O povo de Israel, ele tinha... Voltando lá naquela questão de o medo ser expectativa do trauma, Jó, você vai ler Jó 3:25, que é a expectativa do trauma. O Jó diz: o que eu temia acabou me acontecendo. Então ele teve uma expectativa daquilo, mesmo aquilo que vai nos acontecer, nós já temos uma expectativa antes. Eu acredito até que por revelação de Deus, para nos preparar. Por mais que tenha sido drástica a situação de perder, num primeiro momento, os seus bens terrenos, depois perder a sua família, depois perder a sua saúde, ele diz, lá em Jó 3:25, o que eu temia acabou me acontecendo. Então, o medo, como dissemos, a definição da psicanálise, que é a expectativa do trauma. Então, você tem medo por causa da expectativa que você cria em relação àquele trauma. Mas nós estávamos conversando aí agora há pouco sobre a injeção do quê, Newton? Bezetacil, né? Se você cria uma expectativa, você fica pensando demais nisso, aí você trava os músculos, aí vai doer muito mais. Se você vai totalmente descontraído, ela dói menos. Né? Agora, vejam bem, no Salmo 91, nós vemos os medos que apavoravam Israel. Então, você vai ver no Salmo 91 o seguinte: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. E esses eram, dentro do consciente, ou do inconsciente coletivo de Israel, os grandes medos. Espanto noturno, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. E nós vamos elencar mais um medo aqui, que é o mar para eles. Isso é tão forte, o mar, para Israel, que você nunca vai ver na história. Eles são avançadíssimos na ciência. Hoje, os cientistas mais avançados sempre têm, se não são de Israel, têm origem judia, que estão em outros países. Mas você não vai encontrar um grande navegador judeu. Por causa de quê? Porque está muito forte no consciente, às vezes, no caso, na maioria das pessoas, é no inconsciente. Eles não sabem por que tem medo do mar. Mas vamos começar pelo espanto noturno. Aonde que tem a origem o espanto noturno? Não temerás espanto noturno. Nós lemos isso muito claro no Salmo 139, verso 18, na segunda parte. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Aonde que teve origem isso? Naquela bendita ou maldita noite da morte dos primogênitos, que dá origem ao Pessacha, que dá origem à Páscoa, a morte dos primogênitos. Naquela noite, quem passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, teve o seu primogênito preservado. E quem não ungiu com sangue os umbrais das suas portas, o Abaddon, o Apolião, entrou lá e depois foi só a gritaria, o horror que aconteceu. Agora,
Com toda certeza não está explícito, mas está implícito que alguns israelitas não acreditaram na orientação de Deus através do seu líder maior, que era Moisés. Eles não acreditaram. E alguns não passaram o sangue nos umbrais das portas. E nessas casas, o primogênito foi morto mesmo. Então, ficou esse espanto noturno à noite, ao invés de ser aquele sono gostoso. Você tem um negócio lindo, né, que eu falo sempre que a gente trabalha na terapia. Olha, como é que, principalmente a pessoa quando está com burnout, você tem o primeiro sono, o segundo sono, o terceiro sono. 1, 2, 3. Quando você vai passar do terceiro para o quarto, que é o sono terapêutico mesmo, que é o REM, sono REM, você dá um tranco, você não consegue. Aí fica apavorado. Então, porque até o 3, você está dormindo, mas não está dormindo. É mesmo um olho no peixe, outro no gato, que você está participando de tudo que está ali, ao contrário. Quando você entra no quarto sono, aí você entra em toda a capacidade terapêutica do sono, a capacidade de cura, de renovação, de revitalização do sono, que é o quarto sono. E aí esse espanto noturno leva muitas pessoas a não conseguirem ir até o quarto sono, que é o sono REM. E aí era exatamente isso que acontecia com eles. Mas o Salmo 139 diz assim, uma alegria muito grande. O Salmo 139 é a tomografia existencial. Ele diz: quando eu acordo ainda estou contigo. Nossa, não morreu, não morri. Que bom. É uma celebração. E em Lamentações 3, versículos 22 e 23, e pode ser chamado de verso aqui também, porque Lamentações, mesmo sendo lamentações, lamentações poéticas, né? Diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam quando? A cada manhã. Não temerás o espanto noturno. Então não tem morte. Você não... Aquilo que nós cantamos aqui nesse hino, eu estava conversando com o Nilton, desse hino que a gente garimpou aí hoje, os nossos ministros de louvor cantaram aqui. Fomos resgatados do medo, livres do medo temos ficado. Cristo morreu levando o pecado. Então você não tem um medo de encarar essa transição da noite, mas ficou principalmente no judeu, no israelita, esse medo da noite, a chamada noite do Pessach, agora, que é chamada de passagem. Agora, o Salmo 91 diz a mais: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. E então, nas guerras que Israel teve que enfrentar, na conquista de territórios, mesmo na terra prometida, é bom que se fale. Muita gente acha, o pessoal da confissão positiva, da teologia da prosperidade, que mesmo chegando na terra prometida, eles ainda tiveram que conquistar as terras. Se você não sabia, lê a Bíblia. E na conquista desses territórios, eles tiveram que lutar. E era fala dessa seta que voa de dia, e aí, porque era guerra de dia. Só que na nossa vida, existencialmente, o Salmo 120, que é o primeiro degrau dos degraus que eram cantados, que era uma ascensão. Do 120 ao 134, esses salmos mostram os cânticos que eram entoados naquilo que pode ser chamado assim, a ascensão
dos israelitas, indo para Jerusalém. Então, começava no 120, 121, 122, e termina lá o 134, já é dentro de Jerusalém. Erguer as mãos para o santuário. Só que o primeiro existe uma ênfase no 120 das pessoas serem libertas daquilo que as pessoas falam a respeito. Você não é aquilo que as pessoas falam. Você não é aquilo que as pessoas pensam. Você é produto do sonho de Deus. Mas esse salmista do Salmo 120 compara determinadas palavras que falam a nosso respeito como setas, como flechas de zimbro. Zimbro é uma madeira, é um tipo de árvore, de vegetal, que dava madeira, que guardava fogo. Embora ela não fosse assim tão boa para o artesanato, como outras madeiras, mas o zimbro guarda fogo. Então, a flecha de zimbro, além dela entrar rasgando, ela entrava queimando. E o salmista compara determinadas palavras que são faladas a nosso respeito como flechas incandescentes de zimbro. Então, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Por quê? Você está livre disso, você está livre. Eu não sou o que os outros pensam e falam a meu respeito, eu sou produto do sonho de Deus. E está acabado. Bem naquela do juiz de futebol. Eu tenho duas mães. A minha verdadeira mãe, minha querida, maravilhosa mãe, e aquela que a torcida grita lá no estádio. Então, eu não sou alcançado por isso. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu fui fui tirado por Deus, né, para ser bênção nas mãos do Senhor. Agora, eles tinham o medo do espanto noturno e da seta que voava de dia por causa das muitas guerras que tinham acontecido. E, naquele tempo, as armas eram mais usadas, eram arco e flecha. E, em terceiro lugar, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. E isso nós vamos ver na palavra de Deus o seguinte: a noite, por causa da escuridão, ela traz aqueles medos que nós falamos. Então, para aquela pessoa que veio de um cenário onde havia guerra durante o dia, durante a noite a seta voava de dia, as doenças eram propagadas, inclusive, durante a noite. É um negócio tão terrível que eles tinham muito medo, como dissemos, de não acordar o dia seguinte. Viver como eles viveram, nômades, andantes, errantes pelos desertos, entrando debaixo de cativeiro medo-persa, cativeiro babilônico. E, por último, no tempo de Jesus, mesmo eles dizendo que nunca tinham sido escravos, eles estavam debaixo do cetro de Roma, eles estavam dominados. Então, nesse tempo todo, dentro do consciente coletivo deles, estava isso que eles pode ser chamado assim de medo até do que não existe. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo
7. 1 aos Tessalonicenses 5. E versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam de noite. Mas nós, o versículo 8, mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, se você tiver a nítida certeza de que você é forasteiro em terra estranha, de que você é embaixador em cadeia, conforme aquilo que o próprio apóstolo São Paulo falou, nós somos embaixadores em cadeia, no capítulo 6 da Epístola aos Efésios. Então, nós temos que andar sempre bem. Então, nós que somos do dia, se andarmos na noite, nós vamos andar o quê? Com a armadura de Deus, como ele diz aqui. Visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, que é exatamente uma confirmação, uma ratificação daquilo que ele falou em Efésios, né? O capacete da salvação, espada do Espírito e todos aqueles componentes da armadura de Deus. Quem tem isso não precisa ter medo de nada, anda de cabeça erguida durante o dia e, se necessário for, durante a noite. Mortandade que assola o meio-dia. Agora vamos falar sobre aquilo que era o grande medo, que está mencionado no Apocalipse 21:1. O mar já não mais existe. Por que Deus vai colocar isso? Porque tem pessoas que têm medo do mar. Para eles, como dissemos, os israelitas, os judeus, têm esse medo, esse pânico em relação ao mar. Está dentro em alguns casos, do consciente coletivo e, na maioria, do consciente incoletivo. Do inconsciente coletivo, perdão. Então, esse medo do mar chama-se talassofobia. E é um negócio que se revela, como dissemos, o rei Salomão, ele terceirizou toda a parte de busca dos materiais, porque teria que ser por mar. Ele era amigo do rei de Tiro, chamado Irão. Embora Irão seja um tipo do inferno na Bíblia, Salomão tinha o rei de Irão como um amigo, e ele, com as famosíssimas naus de Tarsis, trouxeram todos os materiais, os metais, madeiras, para o templo de Salomão, que é uma das maravilhas do mundo. Por quê? Como dissemos, você não vai encontrar na história um grande navegador judeu, embora eles sejam avançadíssimos em todo tipo de ciência. Mas tem uma coisa que a gente trabalhou aqui por duas ocasiões, que foi a inteligência emocional. Aí falta inteligência emocional neles. Então você vai ver. E muita gente, é só você se aprofundar e vai ver que essa é uma visão espiritual, não é o mar em si, até porque eu falei que a água, quando você vai cair na água, o que você vai fazer?
vou ter que nadar e vou me cansar. Não, boia. Qual é o problema? Boia. Ah, mas está correndo, vai levar, para algum lugar vai levar e em algum lugar eu vou parar. Não tem que ter medo. Mas existe até uma música de uma cantora, não temo mais o mar, por firme está minha fé. O medo balançou meu barco em alto mar. Coisas desse tipo. Então, porque existe como se fosse uma conversão desse inimigo mar em inimigos espirituais. Então, Jesus, ele está num determinado momento, ele fecha um ciclo que podemos chamar, sim, de virtuoso, onde ele ensinou, onde ele curou, foi com parábolas, muitas coisas, mas aquilo estava muito ortodoxo e ele queria muita coisa ortopraxia. Ele queria sair da ortodoxia para a ortopraxia, ele queria sair para a prática. Precisamos transformar isso tudo em ação. E ele diz, passemos para o outro lado. Aí, nessa passagem, ele entra no barco, e aí a tempestade toma conta, e as ondas terríveis começam a balançar o barquinho. Né? Quem tem uma visão espiritual sabe que, muitas vezes, Deus permite o inimigo agir na própria natureza. Tanto que você vai ver isso no livro de Jó. O que aconteceu, como é que os bens materiais de Jó foram destruídos. É só você ver. E aí existe, naquela travessia ali, já um enfrentamento. Aquele mar. E aí você vai entender isso quando eles chegam do outro lado, quem vem ao encontro de Jesus? O endemoniado gadareno. Ele está com, no mínimo, 6.000 demônios dentro dele. No mínimo. E aí, nós não vamos nessa situação de ter passado para o outro lado, porque ali começa, é ali que Jesus pega esse endemoniado e dele faz o primeiro missionário da história do cristianismo. 6.000 demônios só. Quebrava tudo, fez muita gente correr em Gadara, em Gedara, naquelas 10 cidades que eram chamadas de Decápolis. Ele fez muito terror, apavorou muita gente. E depois ele se transforma num testemunho vivo do poder de Deus, da libertação de Cristo. Agora, o mar, o que Jesus ministrou ali para aqueles discípulos no barquinho. Jesus estava dormindo. Jesus estava com a sua cabeça sobre uma almofada. E as ondas batendo de um lado para o outro. E a gente canta, não se te dá que morramos, podes assim dormir. Fica bem poético, né? A lamentação. Né? Aí vem exatamente o que está envolvido dentro disso tudo. Nós vamos ouvir agora uma música que vai trabalhar bem isso. E isso vai ser realmente um recurso muito grande, uma ferramenta muito grande para a cura da talassofobia, que é medo de mar. Vamos para essa interpretação através do Cris Duran.
Hermínio? Ô, seu Hermínio. Seu Hermínio? Oi? Vai sair pra pescar, senhor? Vamos. Com esse vento, seu Hermínio? Esse livrinho é pra quê? Pra dar sorte? Ah, não sabe nem nadar, vai pescar por tempo. Sair desse barco de encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como eu poderia ter forças para um gigante derrubar, uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Com apenas uma pedra, o gigante vão vencer. E as ondas não são altas, se das alturas ver, voarei como uma águia, se eu parar e ouvir a voz de Jesus cantando para mim. Mas a luz do mundo me diz ao contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz que pra sua glória, das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer. Escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Escolhi obedecer. Jesus, tu és a luz do mundo, e eu te ouvirei. Deus mandou eu trazer essa palavra para curar, para que muitas pessoas sejam curadas.
o mar da vida está por aí. Você tem que encarar a vida. E Ele está conosco. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Quando? Até a consumação dos séculos. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Eu sou filho
perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. 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 Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Esconderijo do Altíssimo é a cura para o medo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descanso. Digo do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E debaixo das suas asas estou seguro. Não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Então, Deus quer que você viva sem medos. Deus quer que você ande de cabeça erguida diante dos diversos inimigos que estão por aí. O Martinho Lutero, no hino Castelo Forte, diz: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. É cura, receba cura hoje, você que cultuou todo esse tempo, ministração toda, as músicas todas foram voltadas para que você tenha uma vida totalmente destemida. Vencedor só é aquele que luta. Como é que você pode ser vencedor se você for totalmente protegido, como o Michael Jackson? É uma câmara hiperbárica protegendo você de vírus, bactérias e tudo. Isso é muito medo. Esse era um medroso. Mas nós estamos aí. Em todas essas coisas, diz o apóstolo São Paulo, nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. E o termo lá é hipervencedores. Amém? Então receba essa palavra da parte de Deus, receba a cura. Senhor, a tua palavra foi exposta e ela tem o grande objetivo de curar pessoas. Eu sei, ó Deus, que enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, as coisas irão de mal a pior. Se existem pessoas assustadas agora, muito mais estarão com o que ainda nos reserva na grande tribulação. Nós ainda não estamos na grande tribulação, nós estamos só na tribulação. Então, é necessário que os teus filhos sejam curados, as tuas filhas sejam curadas, que correntes, grilhões, algemas sejam despedaçados no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, que as pessoas se sintam livres para encarar, sabendo que temos um guarda,
O guarda de Israel não tira nem um cochilo. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, e desde agora e para sempre. Isso nós lemos no Salmo 121. Então, Senhor, que esse momento seja um momento de cura definitivo, que todo medo, tanto de origem psicológica, psíquica, existencial, seja repreendido no poder do Espírito Santo em nome de Jesus, mas também o medo que tentam colocar vozes do mundo espiritual da maldade, estão todas repreendidas no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Que os teus filhos se sintam curados, livres, encorajados para os desafios que ainda temos. Em nome do Senhor Jesus, sê com o teu povo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora para o nosso momento. Todos